Nosso Deus, soberano Deus, Ele sempre reinará nos céus com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Nosso Deus, soberano Deus, Ele sempre reinará nos céus com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 5 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam a seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Pense bem, viva melhor. Pense em sua conduta diante daquele que é o Senhor de todos nós. Seja empregado ou patrão, devemos sempre lembrar que temos um único Senhor que está nos céus contemplando toda a humanidade. Esse trecho vai falar sobre a relação entre servos, escravos e senhores, ou, modernamente, patrão e empregado. Servos, nesse momento, são admoestados a se submeterem aos seus senhores com respeito, temor e corações sinceros, da mesma forma que se submetem a Cristo, o Senhor que está nos céus. Não há como dizer que alguém se submete a Cristo se é um mau servo, um mau funcionário, um mau empregado ou colaborador, como é dito hoje. É importante sempre lembrar que quem tem consciência da presença de Deus faz tudo de coração, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Paulo usou uma palavra grega aqui nesse momento, doulos, que foi traduzida por escravo ou servo, e isso representa um homem de condição servil, porém diz respeito a alguém que se rende à vontade de outro. É alguém que se dedica ao próximo, mesmo quando não tem suas necessidades atendidas. Ou seja, a palavra usada, ela reflete uma escolha de servir, mesmo quando as suas necessidades não são atendidas. O servo deixa as suas prioridades para atender às prioridades do seu Senhor, mesmo quando é oprimido, maltratado ou humilhado. Pedro, em sua primeira carta, ele vai nos orientar os servos, dizendo:
Servos ou escravos, sujeitem-se aos seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. 1 Pedro 2, 18 e 19. Esse trecho, no contexto, o exemplo que ele oferece é o próprio Jesus, que nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. A palavra que Pedro usa é diferente daquela que Paulo usou. Paulo usou a palavra doulos, escravo, servo, como nós vimos, mas que dizia respeito a alguém que se rende à vontade de outro, naquele momento, né? Que se dedica ao próximo, mesmo quando não tem suas necessidades atendidas. A palavra que Pedro usou, a palavra oiketes ou oiketes, e ela é traduzida por servos, mas também pode ser traduzida como escravos, e diz respeito a alguém que mora na mesma casa, como sendo parte da família, embora tenha suas funções de doméstico da casa bem definidas. Na condição de servo, todo aquele que se entregou a Jesus, o Senhor de todos, se torna uma pessoa livre, mas não deve usar a liberdade para fazer o mal. Pelo contrário, deve viver em qualquer circunstância como servo de Deus. 1 Pedro 2,16. Pedro vai dizer: agora você é uma pessoa livre, então viva como uma pessoa livre, mas não use a liberdade para a rebelião, para fazer o mal, e sim viva em qualquer circunstância como servo de Deus. Então, o cristão, o servo de Deus, no seu emprego, não faz somente o mínimo para satisfazer homens, mas serve com diligência, com esforço, com dedicação, empenho para agradar e honrar ao Senhor do céu. Deus é o Senhor de todos e sempre está monitorando a cada um, seja servo ou senhor, e recompensará a cada um de acordo com o seu próprio trabalho e comportamento. Pedro também vai dizer que tudo o que fazemos e a maneira que vivemos é por motivo de nossa consciência para com Deus. Ou seja, não importa a atitude do outro, e sim a nossa atitude. É a consciência da presença constante de Deus que nos conduz à consciência de uma transformação contínua em nossa existência. A palavra consciência, aqui é uma palavra grega, suneidesis. Suneidesis é a palavra, foi traduzida por consciência. Ela evoca a capacidade de discernir o bem e o mal. E também é a palavra que nos encoraja a viver o bem e evitar o mal. Pois o primeiro, o bem, glorifica a Deus. O mal desonra a Deus. Então, por motivo de consciência para com Deus, nós vivemos de acordo com a vontade dele, mesmo quando somos injustiçados. Nenhuma parte desse ensino autoriza os senhores ou os patrões a agirem como tiranos, mas devem ser guiados pelo princípio da igualdade, já que está escrito:
tratem seus servos da mesma forma, com respeito e temor e com sinceridade no coração, não sendo injusto, reconhecendo que ambos têm o mesmo Senhor e que não trata ninguém com parcialidade ou com diferença. Como o servo agradará a Deus, o Senhor, em seu trabalho? Como o Senhor, o patrão, agradará a Deus conduzindo seus servos? Certamente, cada um cumprindo o seu papel ou responsabilidade, como se fizessem para o próprio Deus. Ambos, servo e senhor, empregado e patrão, colaborador ou gestor, não importa, ambos são a imagem e semelhança de Deus e merecem respeito. É necessário reconhecer a autoridade e a humanidade. A autoridade do Senhor, do servo, é reconhecida manifestando respeito e temor. A humanidade do servo é reconhecida pelo Senhor com respeito e temor. Ao servo é ordenado obediência. Ao Senhor é ordenado um tratamento respeitoso, pois ambos têm o mesmo Senhor acima de suas cabeças. É necessário reconhecer que somos a imagem e semelhança de Deus. Pense bem, viva melhor. Pense em sua conduta perante aquele que é o Senhor de todos nós, seja empregado ou patrão. Devemos lembrar que temos um único Senhor, que está nos céus, a quem devemos honrar na condição em que fomos chamados. Que Deus te abençoe e te guarde. Soberano Deus, nosso Deus soberano, Ele sempre reinará nos céus, com poder, sabedoria e amor. Ele é o soberano Deus, nosso Deus soberano, Ele sempre reinará nos céus, com poder, sabedoria e amor. Ele é o soberano